Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Onze h 46, muito bom dia e boa semana para você que nos dá o carinho da audiência. Tem feriado a caminho, quarta-feira, 7 de setembro, Independência do Brasil. E isso vai mexer com o funcionamento do comércio. Ao vivo, o Meio-Dia Paraná vai explicar a programação. Temos também muitas notícias do trânsito. Tem novo radar na Avenida Leste-Oeste, um equipamento que terá função diferente dos outros que monitoram a velocidade pela cidade. Ainda na Leste-Oeste, segunda-feira marcada por novos bloqueios nas obras do viaduto com a Rio Branco. Você vai ver também nessa edição o aumento nos casos de meningite e a morte de uma menina de 3 anos. As notícias do setor policial com flagrante de furto num posto de combustíveis. A derrota do Tubarão no confronto contra o Operário lá em Ponta Grossa. E novos flagrantes de onças circulando pela nossa região. E agora, já nesse início de Meio-Dia Paraná, mais um bicho do Paraná aqui na nossa RPC. Desta vez, Isabeli Fontana, a paranaense que ficou entre as 50 modelos mais importantes do mundo. Obrigada, bicho do Paraná, por me ter aqui hoje. Conterrânea, né? Sou curitibana, vivi minha vida praticamente inteira em Curitiba. Eu saí com 13 anos, direto pro mundo, assim. E ainda voltava a fazer escola, ia de novo, voltava. Curitiba, a gente é muito sério pra tudo. E eu acho que também é importante essa coisa de trazer mais leveza, mais tranquilidade, porque a gente está acostumado, eu acho, de levar tudo muito a sério. E aí acaba que o outro não compreende de outros estados, né? Acha que a gente é muito snob, coisa e tal. Mas foi muito importante, assim, pra minha criação, porque eu aprendi a levar tudo muito a sério. Então, meu trabalho é sério, meus amigos são sérios, é tudo muito real, é muito verdade. E é isso que eu acho que as pessoas não compreendem muito, o jeito de curitibano ser, né? Ali que eu consagrei mesmo. Foi bem quando o meu filho estava para nascer, né? Meu filho nasceu no comecinho de 2003, então, porque a gente sempre trabalha 6 meses antes, então foi 2002, né, claro. E aí logo no topo da minha carreira, eu engravidei e tive o Zion, e eu tive o Zion lá em Nova York. E a partir disso, realmente, eu senti que as coisas realmente caminharam de uma forma muito legal, porque não me viam só como uma modelo, me viam como mãe. Eu fui uma das primeiras, né, no topo da carreira, a ter um filho, e isso foi uma coisa meio... O que tá acontecendo? É louca essa menina? Como que ela vai ter um filho no melhor ponto da carreira dela? E foi... Mas é bom que marcou, né? Daí eu voltei e continuei naquela leva, naquela subida, fazendo trabalhos muito, assim, consagrados, assim. Poder falar do meu estado para as pessoas no geral, eu acho que é muito bom, porque temos tudo, né? Temos até cataratas, uma das coisas mais belas do mundo. Minha avó mora em Guaratuba, a primeira praia, né, era meu sonho, era ter uma casa em Guaratuba, então foi o meu primeiro cachê da moda que eu comprei a minha casa em Guaratuba, e até hoje eu tenho essa casa em Guaratuba. E que a minha avó agora mora lá, meu tio mora lá, meu primo. É sempre bom dar uma visitada, né? Ainda mais que eu tô no litoral, que eu adoro uma praia. Então eu fui passar o aniversário do meu filho menor em Foz do Iguaçu. E foi uma delícia, assim. Havia até uma energia, coisas maravilhosas acontecendo. Me aproximei mais do meu filho. É uma delícia. Ainda mais, né, aconteceu umas coisas lá, a gente teve uma onça. Eu achei isso de uma coisa belíssima. Bom, as pessoas do Paraná, pra mim, eu acho que representam muito coragem, muita força, muito foco, né? A gente no Paraná, a gente tem isso. A gente quer fazer, por isso que a terra, né, que faz as empresas mais, eu acho que maiores, né, do Brasil, eu acho que vem dali, porque é uma seriedade, uma coisa de fazer as coisas corretas, de uma forma, assim, muito bem feita, que não tem pra ninguém.
Eu sou Isabelle Fontana e sou bicho do Paraná. É o seu Meio-Dia Paraná que está apenas começando. Continue conosco. Depois dos comerciais você vai ver novos bloqueios nesta segunda-feira nas obras do futuro viaduto da Leste-Oeste com a Rio Branco. Tem pontos de lentidão por lá. Também nessa edição, a morte de uma criança em Londrina por meningite e os impactos da suspensão do aumento dos salários dos enfermeiros. Os depósitos dos novos valores seriam agora nesta semana. Começou a cair o preço da gasolina na nossa região, reflexo da redução de cerca de 7% dos valores nas distribuidoras na sexta-feira passada. Novos estoques estão chegando aos postos e estão repassando os descontos aos donos dos veículos. Por enquanto, um repasse parcial, mas já tem gasolina comum a R$ 4,75 em cidades próximas a Londrina. Mas na maioria dos postos, gasolina comum ainda acima de R$ 5,00. Agora, 11h52, 17 graus em Londrina. 11h55, muito bom dia para você que está chegando agora, sintonizando a partir desse momento o nosso Meio-Dia Paraná. É você muito bem informado no seu horário de almoço nesta segunda-feira. Segunda-feira, que tem novos bloqueios nas obras do futuro viaduto da Rio Branco com a Leste-Oeste. É uma etapa das obras que deveria ter sido concluída no fim de semana, mas se estendeu pela manhã de hoje. Quem está por lá é a equipe da Vanessa Navarro. Seja bem-vinda. Uma ótima semana para você aí, Vanessa. Obrigada, Alberto, para você também, para todos vocês, que seja uma ótima semana para todos nós. Olha, os bloqueios hoje pela manhã ficaram ali por volta das 9h30, por volta de 1h, segundo a CMTU. Nesse momento, já vou atualizar para vocês, a Avenida Leste-Oeste está liberada. A pista que chegou a ser bloqueada hoje e também no fim de semana era essa no sentido bairro-centro. No momento, os carros podendo passar por aqui, tanto quem vem do bairro, então, né, na Leste-Oeste, quanto também quem desce a Rio Branco está liberado, virá aqui na Leste-Oeste. No fim de semana, né, como o Alberto comentou, era previsto concluir todo o trabalho, mas o tempo não ajudou muito e aí hoje ainda faltou uma viga para ser içada. É justamente esse trabalho que exigiu os bloqueios. São vigas bastante pesadas, né? Vigas de concreto, essas que você está vendo que já estão colocadas então aqui no canteiro de obras dentro da rotatória e que vão servir então, que fazem parte das obras de construção do viaduto. Por conta disso tem muita movimentação também de guinchos, máquinas e por isso foi necessário esse bloqueio que acabou se estendendo também pela data de hoje. O que a gente percebe também é que os motoristas vão começando a ficar um pouco impacientes, né? Porque embora tanto essas obras, né, quanto as interdições que ocorrem em volta e meia sejam necessárias, a obra já vai se estendendo. Ela começou em janeiro de 2021, estava prevista para terminar em janeiro do ano que vem, mas já tem um pedido de aditivo da empresa responsável para que as obras se estendam por mais tempo. Esse pedido está sendo analisado. Então, muita gente que passa por aqui fala com a gente que isso daqui já devia estar terminando e a gente ainda sem previsão de por quanto tempo mais vai se estender. Por enquanto, então, para resumir, trânsito liberado aqui na Leste-Oeste, nos dois sentidos e no entorno também, mas claro, conforme a obra for avançando e forem necessários mais bloqueios, a gente vai atualizando por aqui, Alberto. Valeu, Vanessa Navarro, ao vivo, nesse comecinho do nosso Meio-Dia Paraná, falando ali da Leste-Oeste. Tem impactos no trânsito nesta segunda-feira também na Avenida Duque de Caxias, ali perto da esquina com a JK. Lá, a interdição é para obras de recape no asfalto. Os trabalhos se iniciaram no sentido centro para a Prefeitura. A interdição começa no cruzamento com a JK e se estende até a Rua Borba Gato, ali ao longo de quadra da Avenida Duque de Caxias. Os agentes da CMTU estão no local orientando os motoristas. Vamos agora para mais um rápido intervalo e logo após os comerciais você vai ver a instalação de um novo radar na Avenida Leste-Oeste, no cruzamento com a Amapá. Também uma entrevista ao vivo sobre novas discussões sobre o horário do comércio em Londrina. Tem inclusive assembleia nesta segunda-feira para discutir o que vai abrir ou não na quarta-feira, feriado da Independência do Brasil. Imagem agora da Biblioteca Municipal em frente à Catedral Metropolitana.
A biblioteca está fechada para reformas a partir de hoje. Serão trocados o piso interno e alguns móveis. A previsão é concluir o serviço em 2 meses. Neste período, a devolução de livros emprestados na Biblioteca Municipal de Londrina deverá ser feita na Biblioteca Infantil, que fica ali perto, na Concha Acústica, bem no centro da nossa cidade. Agora, 11h59. O Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente a implantação do novo piso nacional dos enfermeiros. A medida teria impactos nos salários já deste mês da categoria. A lei que aumentava o piso da categoria foi suspensa por 60 dias através de uma liminar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A medida foi sancionada em agosto pelo governo federal e o novo valor de R$ 4.750 começaria a ser pago nesta segunda-feira. Na avaliação do ministro, de um lado encontra-se o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais de saúde que, durante um longo período de pandemia, foram exigidos até o limite de suas forças. De outro lado, estão os riscos à autonomia e rigidez financeira dos entes federativos, os impactos sobre a empregabilidade do setor e, por conseguinte, sobre a própria prestação dos serviços de saúde. O prazo de 2 meses foi dado para análise das finanças de municípios, estados e órgãos do governo federal. O objetivo é entender as consequências financeiras que os novos salários trariam. Segundo o Sindicato dos Hospitais de Londrina e região, a despesa em 10 hospitais e clínicas aumentaria em quase R$10 milhões. Se tornaria uma situação muito difícil de ser mantida, né? Então, procuramos o poder público, estamos conversando com o poder público, com o poder judiciário, para que possamos juntos buscar uma solução para essa situação. A estrutura hospitalar, ela valoriza e tem muito respeito pelos funcionários. Nós dependemos dos funcionários, os funcionários dependem de nós. Então, é um conjunto, né? Quem tem que trazer agora a fonte de custeio é o governo federal, né? Que aprovou essa legislação sem a devida fonte de custeio, né? Esse foi o grande problema. Ainda segundo o Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Londrina e região, com a lei suspensa, o salário pago em setembro não terá mudanças. A folha, mediante a decisão do STF, ela vai ser paga como a folha anterior, né? Sem o impacto do reajuste da lei, por enquanto. Até que o STF ele supra esses pontos que eles solicitaram na decisão do ministro. O impacto financeiro dessa lei no Brasil era de 16 bilhões de reais. A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Paraná estimou um impacto financeiro de quase R$500 milhões aos hospitais filantrópicos do estado. Na região, somente o Hospital Ampar de Arapongas anunciou demissões de enfermeiros como consequência da aprovação da lei. O presidente da Confederação Nacional de Trabalhadores da Saúde se manifestou em nome da categoria. Notícia muito triste, né, porque os trabalhadores todos estavam aqui com a expectativa de que agora, nessa semana, pelo menos o pessoal privado e filantrópico, que estivesse recebendo o salário conforme estabelecido na lei. Notícia ruim, mas nós estamos aqui preparados para fazer esse enfrentamento nesse momento. O Sindicato da Saúde de Londrina e região, o SinSaúde, informou que não concorda com a decisão e vai se reunir com a categoria para discutir medidas na tentativa de manter o pagamento desse piso nacional, esse novo piso. Na região de Londrina, são cerca de 5 mil profissionais no setor de enfermagem. Atualmente, o piso em vigor do enfermeiro é de R$ 3.500, do técnico de enfermagem, R$ 1.870 e do auxiliar de enfermagem, R$ 1.600. Quarta-feira é feriado, 7 de setembro, independência do Brasil. Bancos, órgãos públicos e escolas estarão fechados. Já no comércio, ainda temos definições pendentes. Vanessa Navarro, que está em discussão, o comércio de rua pode abrir ou não, shoppings irão funcionar?
Alberto, com relação ao comércio de rua, a decisão já está tomada. As lojas de rua não serão abertas neste feriado de 7 de setembro. A dúvida agora é com relação aos shoppings, porque donos de lojas manifestaram o interesse em poder abrir, usar a mão de obra, né, para manter as lojas funcionando neste 7 de setembro. Isso está sendo agora discutido em assembleia entre os empregados, junto ao sindicato, que representa a categoria, né, os empregados dos shoppings. Não é uma discussão simples, inclui também outros pontos da convenção e é uma assembleia que ainda não tem hora para terminar. Depois que sair a decisão, ainda vai ter mais uma reunião também entre os patrões para alinhar detalhes, mas então ainda não se sabe se os empregados vão ou não aprovar a proposta e se dispor a trabalhar no feriado. A gente chamou para conversar um pouquinho mais com a gente o presidente do Sincoval, que é o sindicato que representa o patronato, né, os donos de lojas aqui em Londrina. Ovanes Gava, boa tarde para você. Ovanes, me diga uma coisa, essa decisão que sair agora dos shoppings e essa do comércio de rua também, que já definiu que não abre, vale só para este feriado? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Não. Quando nós firmamos uma convenção coletiva, ela vale por um período de 1 ano, onde depois é novamente levada à mesa e as novas discussões. Então, tanto para o comércio de rua quanto para os shoppings, o feriado do 7 de setembro, para o comércio de rua, então, ele é fechado. E para os shoppings, como você noticiou, os trabalhadores estão em assembleia. Isso depois devolve aos patrões que amanhã nós vamos ter a nossa assembleia com os empregadores, a fim de, se caso a nossa contrapartida aos empregados for aceita, amanhã mesmo nós deliberamos pelo aceite e a posterior assinatura da convenção. Aí sim o shopping abre. O horário, Ovanes, seria aquele horário de feriado ou o dia inteiro, como ocorre de segunda a sexta, segunda a sábado? O nosso pleito é das 10 da manhã às 10 da noite, aquele horário regular do trabalho em dias normais. E para esses feriados, então, é o pleito do patronal. Então, nós estamos agora aguardando os trabalhadores se manifestarem. Rapidinho, por que vocês defendem a abertura nos feriados? Existe demanda para isso? Por que isso é uma pauta importante aí para os donos de lojas? Londrina já é uma metrópole, né? Uma região onde concentra vários municípios que eles vêm a Londrina. E nos feriados também não é diferente. Então, eles vêm para Londrina como uma referência em central de compras. Então, queremos proporcionar aos visitantes também da nossa região que venham e tenham a comodidade de ter um comércio aberto para poder fomentar a nossa economia. Certo. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Ovanes Gava, presidente do Sincoval. Então, lembrando que os empregados ainda estão discutindo a proposta. Nessa quarta-feira, comércio de rua fechado nos shoppings. A gente ainda vai ter essa decisão e, claro, atualizar por aqui. Só aproveitando que a gente está falando de comércio, para lembrar que hoje à noite tem uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir um projeto de lei apresentado por um vereador que prevê a abertura do comércio aos sábados aqui em Londrina, todos os sábados, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Hoje, isso já é permitido por força de acordos entre patrões e empregados e a ideia desse projeto é que isso se torne lei. Como é uma mudança no Código de Posturas, foi exigida, então, a realização dessa audiência pública. Ela começa hoje às 7 da noite, será presencial, então quem quiser ir até a Câmara pode ir, tem que fazer um cadastro antes no site, mas também pode acompanhar à distância e até participar também, mandar suas sugestões. Lembrando que tem ainda um outro projeto que a gente falou bastante aqui no Meio Dia Paraná, um projeto de lei que foi apresentado na Câmara que prevê flexibilização total de horários, mas esse foi retirado de pauta e ainda não tem data para voltar às discussões, Alberto. Valeu, Vanessa, muito obrigado. Então, quarta-feira agora, comércio de rua fechado. Shoppings ainda estão definindo o horário, então logo tenhamos essa definição, a gente traz para você aqui na nossa RPC. Agora já 12h11. Estão sendo instaladas estruturas para novos radares na Avenida Leste-Oeste, assunto que você vê primeiro aqui no Meio Dia Paraná. Esses equipamentos chamam a atenção dos motoristas, dos nossos telespectadores, e a nossa equipe foi conferir o que está previsto, do que se tratam esses equipamentos e quando irão funcionar. O equipamento atrás da árvore lembra um radar de fiscalização do trânsito. Está instalado na Avenida Leste-Oeste, entre as ruas Amapá e Belém. Apesar da aparência, por enquanto não estamos falando de um novo radar. Pelo menos é o que garante a CMTU.
A novidade no cenário de uma das principais avenidas da cidade teria o objetivo de avaliar o trânsito, registrando, por exemplo, a quantidade de veículos que passam pela via e a velocidade deles. A Companhia de Trânsito de Londrina informou que a intenção é utilizar equipamentos como este para iniciar a mudança na velocidade máxima permitida em avenidas e ruas onde há um histórico preocupante de acidentes. A Leste-Oeste, por exemplo, que liga um extremo ao outro da cidade, pode ter o limite máximo reduzido dos atuais 60 km por hora para 50, mas ainda não há prazo. E o limite é 60, mas eu com 50 acho que é melhor, que reduz muito o acidente aqui, né? Não diminui porque aqui o trânsito é rápido, né? Não tem passageiro, não tem cliente, não tem gente na rua andando para lá e para cá. A cidade já não anda, imagina 50 km por hora numa avenida como essa. É melhor 60? É melhor. O trânsito flui melhor, eu acho. A ideia vem do programa internacional chamado Visão Zero, que pretende criar um sistema de mobilidade seguro no mundo todo a partir de um melhor planejamento urbano, como a estrutura das vias, sinalização e limite de velocidade. Segundo a CMTU, um estudo técnico desse programa comprovou que é menor o risco de morte em acidentes de trânsito quando os veículos circulam a 50 km por hora. É muito fluxo de trânsito, né? Bicicleteiro, muitas pessoas. Então ajudaria bastante. A senhora acha que se reduzir a velocidade é melhor? Eu acho. Se reduzir um pouco é bom. Mas aí depende deles, né? Não é na gente, né? O motorista respeitar. O motorista respeitar. Se parar no sinaleiro já ajuda bastante, né? Desde 2013, a Leste-Oeste tem o limite máximo em 60 km por hora. Naquele ano, outras 7 vias de Londrina, que tinham limite de 40 ou 50 km por hora, também passaram pela mesma mudança após a reclamação de motoristas, como foi o caso da Avenida JK, que liga as avenidas Tiradentes e Santos Dumont. Mas ainda há vias bem movimentadas onde os 50 km por hora devem ser praticados. São os casos das avenidas Duque de Caxias, no centro, e Robert Koch, na zona leste. No Paraná, a cidade de Curitiba aderiu ao programa Visão Zero no ano passado, padronizando 50 km por hora como velocidade máxima permitida na maior parte das ruas e avenidas. Por aqui, a CMTU informou que outras vias também devem receber o equipamento e serem incluídas em alguma mudança que gere maior segurança, como na Rua Bahia, onde a velocidade atual já é de 40 km por hora. Meio-Dia Paraná segue falando de trânsito com a nossa Kathleen Tanan, que você percebeu na reportagem que está de volta a Londrina, de volta aqui ao norte do Paraná, após uma temporada brilhando na apresentação do Bom Dia Paraná para todo o estado. Kathleen Tanan, parabéns por esse período. Seja bem-vinda de volta ao Meio-Dia Paraná, Londrina. Muito obrigada, Alberto. Obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo carinho de todo mundo também que acompanha a nossa programação e durante todo esse período mandou mensagem, né? Trocou uma ideia tão legal, de bastante carinho mesmo. Então eu agradeço pela audiência. Olha, tem muita gente aqui em Londrina que pula cedinho para acompanhar o Bom Dia, viu? Deu para sentir muito durante esse período as pessoas falando, comentando realmente da representatividade, né, da nossa cidade ali no Bom Dia. E eu fico muito feliz de realmente ter conseguido fazer um bom trabalho com toda aquela equipe incrível do Bom Dia Paraná e, claro, né, com as produções aqui de Londrina, com as entradas ao vivo da nossa Vanessa Navarro, também da Mônica Dal, sempre com muito carinho da Giovana também, acompanhando tudo no Bom Dia. Então, olha, foi um mês sensacional, só que é muito bom também estar de volta com vocês. Eu só fiquei esperando o calor aqui dessa cidade, Alberto. Voltei hoje de manhã com um friozinho, tem um ventinho gelado, mas claro, nada se compara, né? O frio da capital estava complicado, a gente consegue sobreviver melhor aqui. Então agradeço muito
E vamos aos assuntos, né, Alberto? A gente vai falar de trânsito. A gente viu ali na reportagem falando sobre esse equipamento, que inclusive vimos hoje motoristas passando aqui pela Leste-Oeste e gritando: olha só, mais um pardal escondido atrás da árvore. Não, gente, não estamos falando de um equipamento de fiscalização, viu? Apesar da estrutura ser exatamente igual a de um radar, a diferença é que a gente não vê as câmeras do lado de fora, tem apenas o equipamento dentro. Por quê? Justamente não estamos falando de para multa, né, no caso, para verificar se você realmente está dentro da velocidade. É um equipamento, como a gente mostrou, para verificar qual a velocidade que as pessoas passam, mas apenas como uma avaliação neste momento. A CMTU quer fazer um levantamento para padronizar o limite de velocidade de várias vias aqui de Londrina em 50 km por hora. Inclusive, a gente conversou hoje de manhã com o diretor de trânsito da CMTU, o Major Mário Celso Andrade, e ele explicou de porquê dos 50 km por hora, o que apontam os estudos técnicos com relação a essa velocidade no trânsito. Vamos ouvir. 50 km por hora, o motorista tem 35 metros para parar o seu veículo. Então, 35 metros por uma rodovia, puxa vida, é pouca coisa. Mas, numa cidade, 35 metros, muitas vezes você não consegue. Então, por isso que está obrigando mais o poder público, a tendência mundial que mantenha essa velocidade, para dar chance para que o motorista consiga evitar. Se não evitar, pelo menos minimizar e muito os danos causados. E essa medida, inclusive, ela já faz parte da mobilização toda de trânsito que a CMTU está fazendo neste mês que tem a Semana Nacional do Trânsito, com campanhas direcionadas principalmente neste ano à redução da velocidade. Tanto que a nova campanha da CMTU chama-se Por Favor, Reduza a Velocidade. É a máxima da campanha, né? Pedindo para que as pessoas tirem um pouco o pé do acelerador para evitar acidentes que causem mortes, por exemplo, na nossa cidade. Essa padronização dos 50 km por hora já ocorreu no mês de agosto na Avenida Angelina Ritzi Vezoso. Foi a primeira avenida a começar essa mudança. Outras vão passar por isso. Pelo menos 6 vias aqui da cidade devem ter os 50 km por hora. Mas tudo isso vai ser avisado com antecedência aos motoristas. Hoje de manhã, o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, citou algumas dessas vias e em quanto tempo isso deve acontecer. O que nós queremos é, através de um estudo que a gente sempre faz, de acompanhamento nas principais vias, que a gente padronize para que o cidadão tenha certeza e a clareza e não fique em dúvida em relação àquela via. Acabou-se aquele período e também tem que acabar o discurso de que parece que fazem isso como pegadinha. Não, não tem mais pegadinha aqui não. Aqui é o seguinte, onde os equipamentos são colocados, são amplamente divulgados, amplamente sinalizados, as pessoas têm pleno conhecimento das ações que a CMTU toma ali. Então, nós queremos, não é que o cidadão seja penalizado, ao contrário, nós queremos evitar que o cidadão seja penalizado com a sua vida. A infração é de menos, o problema é quando você perde alguém da sua família. Então, as notícias do trânsito para você que está circulando pela nossa cidade. E uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança enquanto furtava copos térmicos em um posto de combustíveis em Londrina. Nas imagens é possível ver a mulher pegando os copos e colocando na bolsa, enquanto uma segunda mulher é atendida no caixa. Ela pega 4 copos, um a um, e depois se encaminha ao caixa desse posto, que fica ali na Avenida Maringá, no cruzamento com a Goiás. Uma segunda mulher recolhe os produtos que haviam sido pagos e as duas se encaminham juntas até a porta de saída. Segundo o dono do posto, cada copo custa cerca de R$ 150 e a polícia já foi comunicada destes furtos. Nesse domingo, uma equipe do Meio-Dia Paraná acompanhou a devolução de retroescavadeiras que foram furtadas de uma oficina na zona leste de Londrina. Quem cometeu o crime, segundo a Polícia Militar, é ex-funcionário do local. As buscas pelas máquinas furtadas contaram com o apoio do helicóptero da Polícia Militar. O
O trabalho foi concluído quando os policiais viram 2 retroescavadeiras estacionadas em frente a uma casa nesta rua. Um homem foi encontrado e confessou ter invadido a oficina após quebrar o cadeado, que ficou assim. Ele teria pilotado as 2 máquinas pelas ruas, uma de cada vez. A devolução do maquinário complicou o trânsito na Vila Casone e chamou a atenção de quem passava. Horas depois da invasão, as 2 voltaram para o pátio de onde saíram. De acordo com a Polícia Militar, as máquinas estavam na oficina para conserto e não eram do proprietário do local. Ainda segundo a PM, quem cometeu o furto é um ex-funcionário aqui da oficina. Máquinas como essas chegam a custar em média R$300 mil. Uma investigação vai apurar se há mais envolvidos no furto. Futebol, o Tubarão perdeu por 1-0 para o Operário sábado em Ponta Grossa. O gol que garantiu a vitória do Operário saiu aos 35 do segundo tempo. Em cruzamento, Felipe Garcia cabeceou e colocou no fundo da rede. Essa derrota quebrou uma sequência de 4 jogos do Tubarão sem perder. Com 41 pontos, na 5ª colocação, o Londrina segue a 4 do Vasco, o último no bloco ali do G4. Aqueles 4 times que vão subir para a 1ª divisão no ano que vem. Tubarão que volta a campo, jogando nesse sábado agora, aqui no Estádio do Café. Agora, 12h23, a seguir você vai ver a morte de uma menina de 3 anos por meningite em Londrina. O número de casos dessa doença aumentou. Meio-dia Paraná vai explicar quais são os sintomas e os tipos mais comuns da doença. Também a programação para o desfile de 7 de setembro. Ruas serão fechadas ali nos cruzamentos com a leste-oeste. Também novos flagrantes de onças na nossa região. E claro, a previsão do tempo para essa semana que está começando. A imagem ao vivo é de Ribeirão Claro, Norte Pioneiro. 12h23. O seu Meio-dia Paraná volta já. Uma menina de apenas 3 anos morreu por complicações de meningite em Londrina. A criança chegou a ser hospitalizada, mas os sintomas se agravaram ao longo de 3 dias e a menina não resistiu. Vanessa Navarro, o que mais se sabe sobre essa morte por meningite? Notícia muito triste de se dar, né, Alberto? E foi, assim, um caso, uma morte totalmente inesperada para a família, porque começou com sintomas, digamos, corriqueiros para crianças, uma inflamação no ouvido, e aí foi evoluindo muito rápido, e mesmo com o diagnóstico, né, a suspeita de meningite também vindo rapidamente, assim como a internação, em poucos dias, 4 dias para ser mais precisa, essa menina de 3 anos acabou perdendo a vida. O corpo dela foi sepultado na quinta-feira passada, depois dos dias, então, que ela passou internada lá no Hospital Evangélico. A gente conversou com familiares da menina, inclusive havia médicos também na família dela, e eles explicaram que ela teve a meningite do tipo pneumocócica, que é provocada por uma bactéria, Streptococcus, a mesma bactéria que também provoca pneumonias severas. Por que é importante a gente especificar isso? Porque muita gente acha que meningite, quando se fala em meningite, é uma doença só, mas na verdade existem vários tipos. Essa inflamação, né, das meninges, que acaba atingindo o sistema nervoso, ela pode ser provocada por bactérias, por vírus ou por parasitas também, por fungos. E dentro de cada um desses micro-organismos também existem vários subtipos. Então a gente procurou um especialista para entender melhor o que são essas meningites, né? Principalmente a bacteriana, que é o tipo mais grave e que infelizmente é um tipo que também vem crescendo aqui no Paraná. A gente procura, né, esses esclarecimentos, porque a nossa ideia não é fazer alarde em cima da perda de uma vida, que é algo trágico, muito triste, mas aproveitar a ocasião, né, o jornalismo RPC aproveita para te trazer esclarecimentos, informações fundamentadas para que você possa se proteger e também proteger a saúde da sua família. Então confira a reportagem explicando um pouco melhor sobre os números aqui no Paraná e também sobre a meningite bacteriana. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram um aumento expressivo de casos associados a 2 tipos graves de meningite no Paraná. A doença meningocócica, provocada por bactérias, teve salto de 6 casos em 2021 para 16 do começo deste ano até agosto. O número de óbitos subiu de 1 para 4. A meningite pneumocócica, também de origem bacteriana, deixou pelo menos 44 doentes nos primeiros 8 meses deste ano,
contra 20 em todo o ano passado. São números que preocupam por se tratar de uma doença grave, de difícil tratamento e que pode levar rapidamente a óbito. O quadro acaba se estabelecendo mais ou menos de 3 a 4 dias, em média, depois desse contato com a gente. E realmente é rápido. E o início dos sintomas, uma vez que eles acontecem, o quadro, no caso dos quadros virais, eles podem ter uma resolução espontânea, que a gente faz um tratamento mais de suporte, mas isso tem que ser dentro do hospital. E a meningite bacteriana, infelizmente, ela sem tratamento, dificilmente a pessoa consegue se recuperar sem ter assistência do serviço de saúde. Na semana passada, uma menina de 3 anos foi internada no Hospital Evangélico de Londrina após contrair meningite pneumocócica. Segundo a família, o quadro começou com dores no ouvido. A criança piorou rapidamente, foi internada e 3 dias depois acabou morrendo. A meningite bacteriana é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o sistema nervoso e a medula. Os sintomas mais comuns são febre repentina, dor de cabeça, rigidez no pescoço, enjoos e vômito e mal-estar geral. A transmissão é parecida com a da gripe. Ocorre por meio de gotículas e secreções expelidas enquanto a gente fala, espirra ou tosse. A forma mais fácil de prevenir é a vacinação. A rede pública oferece 4 vacinas. A que protege contra a meningite do tipo C, a ACWY, eficaz contra 4 sorotipos de meningite, a Pneumo-10, que oferece proteção contra a meningite pneumocócica e outras doenças causadas pela mesma bactéria, e a Pentavalente, que previne contra uma bactéria responsável por provocar meningite e outras enfermidades. Mesmo sendo gratuitas, a procura por essas vacinas está aquém do ideal. A meningo-C, por exemplo, foi aplicada em 81% do público-alvo, que inclui crianças de 3 meses a 10 anos e profissionais de saúde. Sempre que há uma diminuição da busca pela vacina e a gente tem uma diminuição da cobertura vacinal, a gente observa essa reincidência, porque esses agentes, principalmente os bacterianos, eles circulam entre nós e aí quando eles encontram pessoas suscetíveis, eles acabam vindo a causar a doença. E olha, segundo a família da menina que morreu, ela estava com as vacinas em dia. Mas o que o Dr. Flávio Musi explicou foi justamente que algumas pessoas podem, mesmo vacinadas, ser suscetíveis a tipos mais raros de vírus, de bactérias. E justamente por isso é importante vacinar toda a população para quebrar a circulação desses micro-organismos que acabam atingindo daí as pessoas mais frágeis. Lembrando ainda que a meningite já foi uma doença que décadas atrás fez milhares de vítimas, deixou sequelas, matou muita gente. Foi justamente vacinação que fez com que esses números caíssem drasticamente. A gente não pode agora dar brecha para voltar à situação de antes. O secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, disse que este caso, da morte da menina é considerado um caso isolado, que não há motivo para preocupação, não há um surto de meningite, mas ele aproveitou sim para reforçar a importância da imunização para que a gente não tenha realmente mais casos graves e mortes aqui na cidade, em todo o país. Veja aí. Faz parte do calendário vacinal, é uma das vacinas ou uma das vacinas que nós estamos ofertando durante a campanha de vacinação para aquelas crianças até 14 anos. Então, se o pai, a mãe tiver em dúvida, olha, minha filha tomou, não tomou, precisa ter o reforço, não busque uma unidade de saúde, nós vamos fazer a leitura da carteirinha de vacina e todas aquelas vacinas, inclusive contra a meningite, que tiver em atraso ou que for necessário, nós vamos ali ofertar de imediato. Nós temos as vacinas disponíveis e o Brasil tem o maior e melhor programa de imunização do mundo e tudo que a gente precisa é que a população se conscientize da importância desse programa e busque uma unidade de saúde. Se você quer rever ou compartilhar essa reportagem, daqui a pouco estará lá no Globoplay para você. Quarta-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, teremos a volta do desfile após 2 anos em Londrina, desfiles suspensos pelos anos mais graves da pandemia. E até por isso, Catherine, com a volta do desfile, teremos também algumas mudanças no trânsito.
Isso mesmo, Alberto, até porque o desfile ele vai ocupar várias quadras aqui da Avenida Leste-Oeste. Só para a gente ter uma ideia, a gente está justamente onde vai ser montado o palanque do desfile. Mas por enquanto não tem nada não, viu? Eles apenas estavam hoje de manhã reforçando a pintura, continuando o trabalho de pintura da ciclovia que tem por aqui e também do meio-fio. Mas não há ainda nenhuma estrutura levantada para a realização do desfile. Mas fato é que a prefeitura informou que vai ficar justamente o palanque neste trecho onde a gente está, que fica entre a Rua Amapá e a Travessa Belo Horizonte. Já o desfile em si vai ocorrer entre a Rua São Luís e a Rua Mossoró. Agora, o bloqueio vai muito além disso. Como haverá concentração de pessoas desde a Avenida Rio Branco, pessoas que vão participar desse desfile, então a gente vai ter o bloqueio até as proximidades da Rua Mossoró. O desfile num trecho de 1 quilômetro, mas todo esse bloqueio por conta da concentração dos participantes durante todo, ao longo, melhor dizendo, de todo esse trecho. Então, da Avenida Rio Branco até nas proximidades da Rua Mossoró, em toda essa extensão da Avenida Leste-Oeste. Para a gente lembrar, o desfile vai ser nesta quarta-feira, das 9 da manhã até as 11h30 da manhã. Cerca de 5.000 pessoas, segundo a Prefeitura, se inscreveram para participar. E a expectativa é que pelo menos 10.000 pessoas estejam acompanhando. Então, além das pessoas participando, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas acompanhando o desfile. Daí a necessidade dos bloqueios, dos cuidados. A gente vai ter escolas participando, idosos, as forças de segurança e outros integrantes do município representando o Dia da Independência, o 7 de setembro. Então, quem vai passar de veículo por aqui, Alberto, muita atenção, porque a gente vai ter todas essas mudanças no trânsito. Eu volto contigo. Valeu, obrigado aí a nossa Kathleen Tanan. E a partir de amanhã tem uma série de reportagens com explicações importantes para você que vai escolher os novos deputados, senador, governador e presidente. 2022 é um ano de eleições, um evento muito importante para as decisões que serão tomadas em todo o território nacional. Mas o que de fato nós sabemos sobre esse processo? Sobre as funções que os eleitos serão responsáveis? Para detalhar essas questões, nós preparamos uma série de reportagens que vai ao ar a partir de amanhã, no Meio-Dia Paraná. Nós temos um veículo a ser conduzido, que é o Estado. E para que esse Estado possa ser conduzido e realizar políticas públicas, realizar fins coletivos de interesse público, nós precisamos encontrar bons condutores. E compete agora a nós a seleção desses condutores. A gente nunca espera em piora, sempre espera na melhora. E é por isso que a gente exerce o voto como cidadão. Mas nós dependemos da política e ela definirá como será a nossa vida, será melhor ou pior. De qualquer maneira, alguém vai ganhar. Eu votando ou não votando, alguém vota, alguém ganha. Então a gente cumpre com a obrigação de brasileiro e pronto. Fica tranquilo. É prestação de serviço, são informações coerentes e confiáveis a partir de amanhã, nessa nova série de reportagens do seu Meio-Dia Paraná. (20 graus nesse momento em Londrina. Te convido já a acompanhar comigo a previsão do tempo para esse começo de semana. Olha só, o tempo segue instável ao longo da tarde de hoje e também na terça-feira em toda a nossa região. Amanhã, as máximas não passam dos 24, 25 graus. Em Londrina, a instabilidade na segunda e na terça. Já na quarta-feira, feriado, o sol entre nuvens, com mínima de 15, máxima de 31 graus. Na quinta, a máxima sobe bastante, chegando aos 35 graus aqui na nossa cidade. Temperaturas elevadas também em toda a região. Novos flagrantes de onças circulando pela nossa região. Tem animais que já vinham sendo monitorados e voltaram a ser registrados por câmeras instaladas na zona rural no norte do Paraná. Mônica Dal, está a postos por aí? A Mônica, que está acompanhando esse assunto, está nesse outro telão. Chegando agora por aqui. Mônica, boa tarde para você.
Oi, Alberto, muito boa tarde a você, boa tarde também para todos. Exatamente. A gente recebeu novas imagens do Felipe, que é biólogo na região ali de Arapongas, Apucarana, e ele mostra então nessas imagens aí 2 onças. Segundo o Felipe, seria então a mãe e o filhote, eles passam ali perto de uma gaiola que fica em uma área rural, a gente não pode dar muitos detalhes, mas essa área rural é em Marilândia do Sul. E é por segurança que a gente não conta muito a respeito dessa área, claro, para evitar os caçadores. Cada vez que há um movimento desses animais silvestres, animais selvagens, essas câmeras que foram instaladas pelo Felipe, também por um grupo aí que faz o monitoramento desses animais, elas começam a filmar. E aí a gente vê esse flagrante bem legal das onças passando tranquilamente. Segundo o Felipe, elas estão bem. Até mesmo para a gente falar um pouco mais desse trabalho dele, nós mostramos, a equipe da repórter Patrícia Pivetta fez uma reportagem a respeito desse trabalho. Ele tem aí dezenas de câmeras espalhadas por diversas áreas rurais aqui da região norte, né, do Paraná, justamente para monitorar esses animais e também perceber se eles estão realmente bem, se estão protegidos. Vamos ouvir um trecho do Felipe falando um pouco mais sobre esse novo flagrante. Eu faço monitoramento de vários animais aqui na região, Apucarana, Califórnia, Marilândia. E essa semana, pessoal, olha só quem saiu, uma família de pumas, né? Ele saiu ao lado de uma jaula de javali, onde o pessoal faz controle, né? O javali é um animal que é liberado o controle dele. E esses animais passaram do lado dessa jaula, a mãe com o filhote. A gente já flagrou eles semana passada, né? E agora apareceram de novo, depois de uma semana. A gente fica muito feliz saber que a família está saudável, né? O filhote está bem, a mãe está bem. Quer dizer que eles estão caçando, se alimentando e sobrevivendo aí, beleza? A gente precisa proteger esses animais, que eles são fundamentais à natureza. E agora, os nossos telespectadores aqui no Meio Dia Paraná, começando com o recado da Maria Martins. Estou gostando da reportagem sobre a meningite. Minha irmã ficou uma semana no hospital e faleceu há 5 anos. A dela foi a bacteriana. Quanto mais ficarmos sabendo, é melhor. Não perca o Meio Dia Paraná. E o Fábio Calzavara está avisando também que a vacina ACWY está disponível só para adolescentes na rede pública. Para a criançada, tem que buscar na rede particular. Tá esse complemento também. Isabela, totalmente desnecessária a abertura do comércio de rua e shoppings no feriado de 7 de setembro. Que abra somente praça de alimentação, cinemas, bares e restaurantes. Afinal, o comerciante tem todo o direito de folga no feriado. E também aqui na tela, recado da Lilian Veiga. Kathleen, estávamos com saudades de você, mas o frio poderia ter deixado em Curitiba. E a Kathleen de volta ao nosso Meio Dia Paraná. A gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.